Qual seria a explicação para as crianças prodígios? Como pode uma criança nascer e aos 5 anos de idade ela já dominar várias línguas? Afinal, isto tem alguma relação com a ideia do karma? Se quiser saber a resposta, então assista ao vídeo. Vamos iniciar mostrando alguns fatos de crianças prodígios que realmente assustaram a humanidade com sua inteligência acima do comum. Começamos com Kim Il-sung, um sul-coreano que entrou na faculdade aos 4 anos de idade. Ele nasceu em 1962 e surpreendeu a todos com sua inteligência fora do comum. Aos 6 meses de idade, Kim já desenvolveu a fala. Com 1 ano de idade, ele já conversava fluentemente. Aos 3 anos de idade, o garoto sul-coreano já conseguiu ler em japonês, coreano, alemão e inglês. Quando completou 5 anos, Kim já resolvia cálculos integrais e diferenciais, que a maioria das pessoas só resolve na faculdade. Dos 4 aos 7 anos de idade, Kim foi estudante convidado de física na Universidade de Haeung. Quando completou 8 anos, ele foi convidado pela NASA para concluir os seus estudos nos Estados Unidos. Kim está no livro dos recordes como um dos QIs mais altos do mundo, em torno de 210. E o que quer dizer de mais um asiático simplesmente fora de série? O que quer dizer de Tsung? Ele surgiu na internet, tocando piano, revelando para o mundo a sua habilidade acima do comum no piano. Como pode uma criança de 5 anos de idade tocar piano igualmente a um pianista de muita experiência? Como explicar este talento? Aonde ele aprendeu a tocar piano com tanta maestria? E o mundo assiste pasmado pela internet o talento incrível de Iris Glass. Iris Glass é uma pintora de 5 anos de idade. Ela é autista, uma criança autista, que vem ganhando a internet com pinturas exuberantes. Seus traços são únicos e as cores se misturam harmoniosamente, formando imagens abstratas que parecem ter saído diretamente de um sonho. Especialistas afirmam que o autismo é uma condição ainda não inteiramente compreendida e apresenta diversos níveis. Contudo, é muito comum crianças autistas demonstrarem uma criatividade e um senso artístico excepcional. Simultaneamente, o autismo geralmente dificulta o aprendizado da fala e da escrita. E daí, como explicar este talento revelado por Iris Glass, esta criança de apenas 5 anos de idade? De onde ela trouxe esse aprendizado, esse dom artístico?
por ser até uma criança autista. Como explicar isso? E como explicar a genialidade de Amadeus Mozart? Mozart é considerado o maior prodígio da história da música. Muito precocemente, com apenas 4 anos de idade, ele teve os primeiros contatos com o cravo. E aos 5 anos de idade, já compunha e tocava com maestria. Seu pai dava aulas à sua irmã Maria Ana, e nessas aulas, após Maria Ana deixar o instrumento para um descanso, o menino tomou o lugar da irmã e surpreendeu ao pai tocando com maestria, demonstrando uma habilidade espantosa, jamais presenciada pelo seu próprio pai, visto que jamais lhes tinha dado qualquer instrução musical. E agora, como explicar este talento? O músico Mozart teria trazido sua habilidade genial de vidas pretéritas? Mozart, aos 4 anos de idade, já era um gênio da música. Já compunha e já dominava instrumentos com maestria. De onde ele poderia ter tirado esse dom? Aonde ele aprendeu? Teria herdado este dom e este talento do próprio pai? Sabemos que a inteligência é um atributo do espírito. Poderia então o espírito do pai de Mozart ter lhe transmitido estes dons musicais? Afinal, de onde vem o talento da criança Mozart com apenas 4 anos de idade? Vejamos o que diz a questão 203 do Livro dos Espíritos. Na questão 203 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ensina que os pais não transmitem aos filhos parcela de suas almas, visto que a alma é indivisível, apenas lhes dão a vida animal, ou seja, os recursos genéticos, como a cor dos olhos e dos cabelos, a forma e a dimensão de certas partes do rosto e do corpo. E em razão disso, um pai ignorante pode ter um filho inteligente e vice-versa. A inteligência é um atributo do espírito e não do corpo. É um atributo do espírito adquirido através de seu aprendizado ao longo das vidas sucessivas, a reencarnação. Isto explica por que pais que têm deficiências mentais não transmitem essa deficiência aos próprios filhos. Um pai cretino e imbecil pode simplesmente ter um filho genial, gerar um gênio aí da humanidade, uma criança prodígio ou um homem gênio, como fala Allan Kardec, e vice-versa. E vice-versa, um pai puramente normal e genial pode sim ter filho de natureza cretina e imbecil, porque ele não transmite parte de sua alma. E a inteligência está na alma. Ele apenas gera o corpo e transmite as características hereditárias. Mas um cético questionador vai dizer: o pai não transmite parcela de sua inteligência para o filho? Ou o filho não herda a inteligência do pai? Não necessariamente. O espírito do pai e o espírito do filho são 2 espíritos distintos.
A inteligência é um atributo do Espírito. Daí que foi colocado pelos Espíritos de que o Pai não transmite parcela de suas almas, transmite apenas a vida animal, as características físicas, a hereditariedade. Mas o cético insistente ainda vai questionar, dizendo: mas se diz no vulgo popular ou popularmente que determinada pessoa é inteligente igualmente ao pai, ou seja, herdou a inteligência do pai. Ele não herda, o filho não herda a inteligência do pai, conforme a doutrina dos Espíritos, a questão 203. Um filho nasce com seu potencial próprio. O pai apenas transmite as características hereditárias, a vida animal. Então, se o filho vem inteligente igualmente ao pai, isso é uma consequência natural, mas são inteligências independentes. Não significa que a inteligência do pai foi transmitida para o filho, embora essa inteligência do filho pode sim ser ativada, motivada, sofrer uma espécie de influência da inteligência do pai, mas não que tenha necessariamente herdado a inteligência dos pais. Vamos ilustrar este assunto maravilhoso citando mais alguns casos excepcionais de criança prodígios. Christine Banerjee, uma aluna do The College no Texas, Estados Unidos, entrou na universidade aos 11 anos de idade para doutorar-se em medicina. Christine Banerjee possui um QI acima da média, sendo que, com somente 1 ano de idade, formulava com correção frases inteiras e aos 4 anos de idade falava com facilidade vários idiomas. E o que dizer de Miguel Ângelo? Era um magistral artista já aos 12 anos de idade. E Voltaire aprendeu a ler aos 3 anos. Balzac, aos 8 anos de idade, já compunha pequenas comédias. Jung, o descobridor da teoria ondulatória da luz, já lia aos 2 anos de idade com muita facilidade e aos 4 anos já havia lido a Bíblia 2 vezes. Estes casos excepcionais registrados ao longo do tempo na história da humanidade, que sempre apareceram estes gênios, estes homens gênios. Para estes casos, infelizmente, a ciência ainda não tem uma explicação convincente. Vai dizer que é um processo puramente cerebral. Mas como essas crianças prodígios que não tiveram nenhuma instrução aqui, como pode Christine Banerjee, aos 4 anos de idade, já falar com facilidade várias línguas? Para estes casos, a ciência, infelizmente, não tem uma explicação. Quando estudamos ideias inatas, no capítulo 4, item 218 a 221 do Livro dos Espíritos, vimos que o espírito evolui incessantemente e a cada nova encarnação acumula uma parcela de consideráveis conhecimentos que não se perdem. Assim, no entender dos espíritos superiores,
As ideias inatas são vagas lembranças de conhecimentos adquiridos em outras existências. Isso corrobora com a ideia pregada no livro Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lá está escrito: a alma não é feita de uma só vez, se constrói através dos tempos. Suas faculdades, suas qualidades, seus haveres intelectuais e morais, em vez de se perderem, capitalizam-se, aumentam no século de século para século. No livro A Gênese, capítulo 1, item 5, Kardec fala de homens de gênio e faz uma diferença entre o homem de gênio e um professor. Diz Kardec, abre aspas, o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É um revelador primitivo. E o que seria da humanidade sem as revelações dos homens de gênios que aparecem de tempos em tempos? Mas quem são esses homens de gênio? E por que são homens de gênios? De onde vieram? Que é feito deles? A maioria deles, dos homens de gênios, traz ao nascer faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos. E são seres humanos igual a gente, pois nascem, vivem e morrem entre nós. Mas onde adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida presente? Dir-se-á, como materialistas, que o acaso lhes deu um cérebro privilegiado? Não, pois neste caso não teria mais mérito do que um legume maior e mais saboroso do que outro. Ou dir-se-á, como certos espiritualistas, que foi Deus que lhes deu uma alma mais favorecida que os demais mortais. Outra suposição igualmente ilógica, pois qualificaria Deus como um ser parcial, indo de encontro ao atributo de Deus de imparcialidade. Traria a teoria da predileção. Não é o que ocorre conforme a doutrina espírita, no livro A Gênese. A resposta mais racional, conforme Kardec no livro A Gênese, capítulo 1, item 5, está na pré-existência da alma e na pluralidade das existências. Os homens de gênios são espíritos que, tendo vivido mais tempo, adquiriram e progrediram mais do que aqueles que estão menos adiantados. Ao reencarnar, traz o que sabe, e como sabe mais do que outros e não precisam aprender, são chamados de homens gênios. Mas seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Antes de reencarnar, já eram espíritos adiantados e reencarnam para fazer outras pessoas aproveitar o seu saber ou para adquirir mais do que possuem. As crianças prodígios nada mais são do que homens gênios, citados por Allan Kardec, e não existe uma resposta mais racional fora da reencarnação. Esses fenômenos
também teriam relação com a lei do karma? As crianças prodígios e homens gênios teriam alguma relação também com a lei do karma? É evidente que sim, considerando que vem ao mundo mais adiantado porque fizeram por merecer o seu esforço e trabalho. Fizeram por merecer estar bem à frente dos menos adiantados, em sabedoria, em conhecimentos. Como disse Allan Kardec, seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Antes de reencarnar, já eram espíritos adiantados. Pelo exposto, podemos concluir dizendo que as crianças prodígio, ou homens gênios, são espíritos que adquiriram no passado, em existências pretéritas, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, conhecimentos e habilidades que os tornam mais capazes e superiores aos que ainda estão menos adiantados no processo evolutivo. Mas não por serem favoritas de Deus, como asseguram os ignorantes da lei. Tampouco este saber é um atributo do cérebro, visto que a inteligência e a sabedoria são atributos do espírito. E assim concluímos mais um Deliberando sobre o Karma. Aguardem o nosso próximo vídeo, o de número 21. Até lá então e grande abraço.